segundo ano, bom dia, boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Nesta quarta-feira, dia 16 de junho, nós vamos recapitular os assuntos estudados nesta unidade. Eu vou explicar a prova e também nós faremos a correção da nossa última tarefa de casa. Eu vou pedir que vocês separem os materiais da nossa aula. Livro de História, vamos corrigir as páginas que foram para casa. E também você pegue a sua provinha de História. Essa prova ela é composta por 3 páginas, um lado desse, esse outro lado, esse outro aqui. Pegue a sua, prepare o estojo, lápis de cor, lápis comum, borracha e também seus apontadores. Vocês não vão precisar anotar na agenda, pois hoje não segue tarefa de casa. Vocês farão essa revisão comigo. Ok, turma? Então, separe seus materiais que nós vamos começar. Na correção da tarefa de casa, vocês fizeram as páginas 75 e 76. Vamos corrigir agora. Na página 75, o nosso último assunto estudado foi: no futuro, como serão as moradias do Brasil? A página 75, ela começou assim. Primeira questão: crie sua casa do futuro, desenhe no espaço abaixo como seria ela. Como você acha que serão as casas do futuro? Será que serão casas muito mais modernas, com comandos de voz, ou simplesmente você bate palma e a lâmpada acende, ou outro recurso tecnológico? Como você acha que serão as casas? Resposta pessoal, desenhe aqui, você também pode pintar à vontade como você acha que serão as casas do futuro. Na segunda questão, converse com uma pessoa adulta e pergunte que objetos ela gostaria de ter em sua moradia para facilitar a sua vida. Escreva-os na linha abaixo. Vocês perguntaram aos adultos da casa quais são alguns aparelhos ou outros recursos que são muito úteis e não podem faltar nessa casa do futuro. O que será que é tão essencial que realmente não pode faltar? Uma TV, por exemplo, ou um ferro de passar, ou até mesmo um lava-louça, micro-ondas, fogão, geladeira, que é tão necessário que não pode faltar no lar. E vocês colocaram nessa segunda questão, que também é resposta pessoal. Lembre-se de começar com letra maiúscula e pontinho final. Se você colocou mais de um item, separe por vírgula. Ponto final quando encerrar. Na página 76, escreva um pequeno texto com as características de como seria a casa do futuro. Complete a atividade com uma ilustração das partes da casa, de acordo com as características citadas no texto. Quais são as características? Ela teria mais lâmpadas, menos lâmpadas, ela recolheria água da chuva, ela poderia responder ao comando de voz, ou ela teria um sistema todo inteligente, computadorizado ou outro recurso. Você colocou as características dessa casa e também fez um desenho das partes dela onde esses recursos são utilizados. Combinado? Resposta pessoal também. Na quarta questão, a casa do futuro criada por você colabora com a preservação do meio ambiente? Como? Justifique sua resposta. Também é pessoal. Algumas casas hoje em dia, elas já têm alguns recursos que fazem com que o meio ambiente não seja tão afetado assim. Por exemplo, recolhendo a água da chuva, armazenando através das calhas, que ela começa a escoar quando a chuva cai e depois essa água ela é armazenada. Essa água da chuva, ela poderá ser utilizada para lavar a calçada, para lavar o carro, lavar o chão, ou utilizada nas descargas do banheiro. Essa água ela só não pode ser utilizada para beber ou tomar banho, mas para esses outros afazeres, essas outras atividades, você pode sim utilizar a água da chuva. É um dos recursos que podem ser utilizados para não impactar tanto o meio ambiente. Ou então, lâmpadas que economizam energia. Você pode, por exemplo, ter uma lâmpada na casa. Vamos dizer que na casa do futuro tem lâmpadas inteligentes, onde ela só acende quando tem uma pessoa. Ela tem um sensor que detecta que tem uma pessoa ali naquele ambiente. Então, assim que a pessoa entra, a lâmpada acende sozinha.
e quando a pessoa sai, a lâmpada se apaga e isso vai economizar energia. É uma ideia, são duas sugestões que eu dei para vocês colocarem aqui caso vocês tenham ficado com dúvida. Ok, turma? Muito bem, resposta pessoal. Comece com letrinha maiúscula e ponto final. Mas se você colocou uma resposta negativa, você vai justificar a sua resposta também, certo? Nós corrigimos a tarefa agora de casa, vamos para a revisão e recapitular os assuntos que nós estudamos nesta segunda unidade. Volte um pouquinho as páginas do seu livro de história. Aqui no capítulo 2, o primeiro foi a família. A formação da família, na página 44, vamos falar um pouquinho sobre cada assunto estudado. A família é conhecida como o primeiro grupo social de que o indivíduo participa. Ela é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos filhos e influenciar o comportamento deles no meio social, ou seja, no meio da sociedade, no meio das pessoas. Uma família tradicional é formada pelo pai e mãe unidos por matrimônio ou união de fato por um ou mais filhos. Hoje, na nossa sociedade, há casais que dividem não viver mais o mesmo lar, eles se separam, se divorciam, passam a morar em casas diferentes e às vezes cada um forma uma nova família. O mais importante é que ambos estejam felizes. O amor pelos filhos continua o mesmo. O ambiente escolar é um local onde deve existir harmonia, afeto, proteção e todo tipo de apoio necessário. As famílias elas podem ser diferentes e a unidade familiar ela pode ser formada por mãe e filhos, pai e filho, avós e netos, crianças adotadas por família que não têm filhos ou crianças que vivem em um orfanato, e dentre outras. As famílias elas são todas diferentes, não são as mesmas e hoje em dia também as famílias elas modificaram bastante. Na 45, meus parentes. Do núcleo familiar surgem os parentes, membros da família do pai e da mãe. Por isso temos avós paternos, avós maternos, tios, tias e primos de primeiro, segundo e terceiro graus. Esses outros membros da família geralmente têm o mesmo sobrenome ou o nome que caracteriza a família. Eles são muito importantes em nossa formação, alguns moram conosco ou vêm visitar a nossa família. Dentro da família existem vários parentes, não só o pai, a mãe, a avó, a avó. Tem tio, tem tia, tem primo, tem prima, tem neto, sobrinho, genro, nora, cunhado, tem vários parentes. Então a família ela se estende, pois o pai tem irmãos, a mãe tem irmãos ou irmãs que também têm filhos e por isso a família é tão grande. Os parentes eles são bem numerosos. Existem famílias que têm muitos parentes e já existem famílias que têm menos parentes. Mas o que é que deve caracterizar a união da família? Briga? Amor? Com certeza. Diálogo? Também. É claro que nós precisamos conversar uns com os outros, dialogar dentro de casa. O desrespeito? A paz? Sim, em todo ambiente deve existir a paz. E o ódio? Também não. Dentro da família deve existir respeito, respeitar o espaço do outro, as escolhas do outro, deve haver diálogo, deve ter comunhão entre os membros da família, deve ter harmonia. E falando sobre os parentes, lá na página 48, vocês responderam uma atividade também sobre esse assunto. A mãe do meu pai é minha, a mãe do seu papai é sua avó, ou a mãe da sua mamãe também é sua avó. O filho da minha tia. O filho da sua tia é seu primo ou prima, caso seja uma filha. O filho da minha irmã. Se você tiver uma irmã ou um irmão e esse seu irmão ou sua irmã tiver um filho, esse filho será o seu sobrinho ou sua sobrinha e você é tio ou tia dela. O filho da minha filha é meu neto. O filho da filha dessa pessoa é neta. E existem outros parentes também. Bisavô materno, bisavô paterno. Prima e primo são os filhos dos tios ou tias. A sobrinha é o filho são os filhos dos irmãos.
Tios e tias são irmãos ou irmãs da nossa mãe ou do nosso pai. E os nossos avós é o papai do nosso papai ou o papai da nossa mamãe. E já a nossa avó é a mãe da nossa mãe ou a mãe do nosso pai. Então, parentes nós temos vários. Já os hábitos e costumes das famílias, na página 49, eles podem variar bastante, porque as famílias são diferentes. Arrumar os brinquedos, cuidar das plantas, ajudar na cozinha, ajudar na limpeza da casa, são algumas coisas que nós podemos fazer para colaborar dentro de casa. Os bons hábitos familiares são estabelecidos diariamente e fazem com que os membros de uma família possam desfrutar de momentos agradáveis juntos. Os hábitos e costumes variam de uma família para outra. Nós vimos que as famílias elas são diferentes e têm hábitos e costumes diferentes. Nós aprendemos respeito, união, como tratar as pessoas dentro da nossa casa, e isso nós levamos para a sociedade. Avançando um pouquinho a página, agora para a 55, convivência familiar. Como eu expliquei, a família é o principal grupo de uma criança, é o primeiro grupo social. Cada pessoa da família é chamada de membro. Os membros se reúnem em família para ir ao parque, para ir à praia, fazer compras, ou até mesmo ficar em casa assistindo televisão, ir ao cinema, fazer um passeio, ou então fazer as compras do mês juntos. E tem diversas atividades que as famílias podem fazer junto com seus filhos ou com os outros parentes. Normalmente em uma família há regras que precisam ser obedecidas. Porém, não é somente pelas regras que devemos viver em harmonia, mas sim porque todos os membros devem se respeitar e sentir prazer em estar juntos. Não existe um número certo de pessoas em uma família, não tem um número certo. Se é 2, se é 3, se é 5, se é 6, se é 8, se é 10, não existe um número certo. Como as famílias são diferentes, a quantidade de parentes também pode variar. Cada um é especial, assim como a sua família também. Existem crianças que moram com o pai e a mãe, com o pai, a mãe e os irmãos, ou só com o pai, ou só com a mãe, ou até mesmo com a mãe e a avó, com os avós, com o pai e a madrasta, com a mãe e o padrasto, ou até com outros parentes. Mas as atitudes da família são orientadas por normas de comportamento. Todos devem se relacionar de forma respeitosa e cordial. E quais são algumas normas que nós devemos cumprir na nossa casa? Saber ouvir os outros. Como nós temos 2 orelhas e apenas uma boca, nós devemos ouvir as pessoas. Pedir licença ao passar. Aquelas famosas palavrinhas mágicas que também nós vimos na aula de ética, que devem ser praticadas diariamente. Cumprimentar com bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre que você encontrar uma pessoa, cumprimente-a. E você vai dizer qual é o cumprimento dependendo do horário. Não mexer naquilo que não lhe pertence. Se não é seu, se não é meu, nós não devemos mexer. Quando alguém nos faz um favor, é gentil conosco ou nos dá um presente, nós devemos sempre agradecer dizendo obrigada ou obrigado. Dizer por favor ao pedir alguma coisa. Sempre que você precisar da ajuda de alguém, peça por favor. Desculpar-se quando agir de forma errada. Nós somos seres humanos e erramos. E se nós agirmos de uma maneira errada, falarmos ou fazermos alguma coisa que magoou uma pessoa, que desagradou alguém, nós devemos nos desculpar e não fazer aquilo ou falar novamente. As pessoas da família precisam respeitar umas às outras para que possam viver bem e em harmonia. Avançando a página mais um pouco, nós vamos agora para a 59, onde fala sobre alguns valores que devemos praticar na nossa família. Como, por exemplo, amor, sim, sempre. Bondade, você ser bondoso, bondosa com as pessoas. Carinho, sempre é bom e faz muito bem. Dedicação, você se dedicar à sua família, você se dedicar à sua casa. A esperança, a fraternidade, a gratidão, nós devemos sempre agradecer pelo que nós temos, agradecer ao Papai do Céu por tudo aquilo que nós temos. Sermos pacientes, precisamos aprender a esperar, ser paciente uns com os outros. Respeito tem que ter em todo relacionamento e a união também. Avançando, vamos para a 63, que fala a criança e sua moradia.
A história das moradias. Se observarmos as moradias que existiram e existem no nosso Brasil, veremos que há várias diferenças entre elas e podemos então perceber mudanças ocorridas com o tempo. As moradias mudaram de estilo e foram utilizados diferentes materiais em sua construção. Aqui nós vimos que tem diversos tipos de moradia. O iglu, por exemplo, é feito com blocos de gelo. Os prédios são feitos com concreto. As palafitas com madeiras ou troncos e até mesmo com plásticos ou papelões. As casas de alvenaria são feitas com tijolo, areia ou cimento. Tem as casas de madeira feitas com madeira e nós veremos também outros tipos de moradia. Existem pessoas que possuem moradia própria e outras que pagam aluguel para ter sua moradia. Outras pessoas não têm onde morar e vivem na rua, infelizmente. Ainda nesse século que estamos, em 2021, ainda tem pessoas em situação de rua. Encontramos também moradias construídas em lugares impróprios, como nos morros ou até mesmo em margem de rodovias, o que é bem perigoso. Essa moradia, aqui acima da página 64, é chamada de Casa Grande e era a principal residência nos engenhos, onde plantava-se a cana-de-açúcar, onde era feito o açúcar. Vocês estudarão também sobre o ciclo do açúcar, do ouro, do café, como os portugueses chegaram ao Brasil e trouxeram os negros, os africanos, para trabalhar aqui de maneira forçada. Vocês estudarão isso mais para frente, não será agora. O senhor de engenho e sua família moravam na Casa Grande e os africanos que foram trazidos para cá para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar, eles moravam nas senzalas, que ficavam dentro daquele mesmo território. O homem das cavernas, onde ele morava? Nas cavernas, obviamente. O esquimó mora e morava nos iglus. E já o homem atual mora em casas ou prédios. Na página, avançando agora para a página 68, moradias de outros povos. O modelo de nossa casa depende muito do lugar onde moramos e também da época. Todas as pessoas têm direito à moradia. Algumas outras moradias são um pouco diferentes das que nós moramos hoje, como as casas de alvenaria feitas de tijolo, areia ou cimento, que tem telhado, tem portas, tem janelas, tem toda aquela estrutura elétrica, hidráulica e tem também a cobertura dos pisos e das paredes. A oca é a moradia dos indígenas. Os indígenas moram em grandes construções chamadas de ocas. Elas são feitas com tronco de galhos de árvores, com cipó e capim. Já os iglus são feitos com, eu falei agora há pouco, com blocos de gelo. Já os castelos, também um outro tipo de moradia, quem mora neles são os reis, príncipes e princesas. E os castelos, eles são feitos com pedras. Já antigamente, os árabes moravam em casas chamadas de tendas. Essas tendas eles desarmavam e armavam num outro local, porque eles acampavam no deserto, de uma região para outra. Eles precisavam andar no deserto, porque eles tinham que ir em busca de água, em locais onde havia água, tanto para eles se alimentarem quanto para alimentar os animais. E se eles morassem numa casa feita de tijolo, não tinha como eles transportarem a casa de um lugar para outro. Por isso eles moram em tendas e essas tendas são feitas com feltro grosso. Já no Egito Antigo, as moradias eram feitas com barro. E um outro tipo de moradia também que eu citei, que é a casa de taipa, ela também é feita com barro e com troncos de árvores. Na página 71, no campo, moradias do campo e na cidade. No campo encontramos sítios, chácaras, granjas e fazendas. Encontramos também uma quantidade menor de casas em comparação às cidades. As casas são espalhadas pela paisagem. Quem mora no campo, as casas não são umas perto das outras, elas são distantes. Quem mora no campo, o principal tipo de atividade pode ser a agricultura ou outra. Já as casas da cidade, elas são bem diferentes. A maioria é feita de alvenaria ou são feitas de concreto, que são o caso dos prédios, e elas são perto umas das outras. Tem mais pessoas morando na cidade
do que no campo. Pela grande quantidade de pessoas que moram na cidade, tem que ter uma grande quantidade de casas para poder abrigar a todos. Já no campo, moram menos pessoas, por isso que tem menos casas. E muitas pessoas saem do campo e vão morar na cidade em busca de trabalho, porque na cidade as oportunidades de emprego são maiores do que quem mora no campo. Aqui na 72 vocês viram que o João de Barro é um passarinho que constrói sua própria casa feita com barro. E a casa ela pode nos proteger do frio, da chuva, do calor, do sol, do vento e de outros perigos. Agora que nós terminamos a nossa revisão, você vai pegar a sua provinha de história para nós respondermos juntos. Prepare lápis e borracha, lápis de cor que nós vamos começar. Primeira coisa a fazer assim que você pegar na sua prova. Preencham o cabeçalho com o seu nome, coloque nome e sobrenome, a sua série já está registrada e coloque o nome da professora. Sou eu que dou aula de história para vocês e vocês colocarão meu nome, podem colocar assim mesmo, certo? A maioria dos meus alunos me chamam assim. Podem colocar aí no local, preencham o cabeçalho. Muito bem, cabeçalho preenchido. Vão pausando o vídeo para vocês fazerem. Primeira questão, tem um diagrama para você procurar as respostas para essas aqui, ao lado dessas alternativas. Procure as respostas para as perguntas do diagrama abaixo. Aqui tem um diagrama e você vai encontrar o nome de alguns parentes. Letra A, o filho da minha tia é meu. Você vai copiar aqui, procurar a palavrinha aqui. Pode ser que ela esteja na vertical ou na horizontal. Na letra B, está repetindo o filho da minha tia é meu. Você pode riscar essa letra B ou repetir a resposta, pois é a mesma da letra A, tá certo? Letra C, o pai da minha mãe é meu, o pai da sua mamãe é o que é seu? Você vai procurar também a resposta e colocar aqui. Letra D, o irmão do meu pai ou o irmão da minha mãe é seu o quê? Complete também. Letra E, a filha da minha avó que me gerou é minha? Complete. Letra F, o filho da minha mãe é meu, o filho da sua mãe é o que é seu? Complete também. A irmã do meu pai ou a irmã da minha mãe é minha? Complete aqui na letra G também. Segunda questão, desenhe uma atividade que você realiza para ajudar a sua família. A resposta pessoal. Você vai desenhar aqui alguma coisa que você faz para ajudar em casa, com os afazeres do lar. Você arruma o quê? Você lava o quê? Você organiza o quê na sua casa? Então você vai fazer um desenho aqui, combinado? Terceiro, circule os parentes que você tem. Resposta pessoal. Avô materno, prima, tia, neto, avô paterno, tia, avó materna, tio, neta, avó materna, sobrinha, bisavô, primo, sobrinha, primo. Primo tá duas vezes, tá certo? Então você pode riscar esse. Bisavó, sobrinho, primo ou avó paterna. Você vai circular apenas os parentes que você tem. Resposta pessoal. Quarta questão, pegue seu lápis de cor, não use a cor preta, pegue outra cor que seja mais clara para não apagar as respostas, porque as letrinhas elas também são pretas. Pinte as palavrinhas mágicas que aprendemos em casa. Não me importa, a primeira palavrinha, com licença, desculpe, bom dia, você é chato, obrigada, não te ajudo, por favor. Você vai pintar as palavrinhas mágicas. Na outra página, quinta questão, pinte as imagens que caracterizam a união da família. Tem 4 desenhos diferentes e você vai pintar 2 deles. Não são os 4, você vai pintar apenas 2. Sexta questão. Represente com desenhos a moradia adequada para cada pessoa. Moradores das cavernas. Quem é morador das cavernas mora onde?
Qual é o local que ele mora? Você vai fazer o desenho. Pessoas deste atual período, pessoas da atualidade, desse ano de 2021. Onde é que as pessoas moram? Os seres humanos moram onde? Você vai desenhar também o esquimó. Onde é que o esquimó mora? Desenha a casa dele aqui também. Sétimo, escreva o nome destas moradias. Tem aqui os 3 desenhos, olha só. 3 tipos de moradia diferentes, nós vimos cada uma delas e você vai colocar o nome das 3 abaixo de cada figura. Oitavo, na outra página, escreva o nome de um material usado na construção destas moradias. Prédio. O prédio é construído com o quê? Você vai colocar um material de construção que é usado para fazer o prédio. A tenda. A tenda é feita com o quê? Nós vimos agora há pouco. Você vai colocar o nome do material da tenda. Casa de taipa. A casa de taipa é feita com o quê? Você pode colocar somente um. Se quiser colocar mais de um, fiquem à vontade. O castelo, ele é feito de quê? E a casa de alvenaria, ela é feita de quê? Coloque o nome de um material ou até mais. Nono, ordene as palavras abaixo formando frases. Aqui você vai colocar cada palavrinha que apareceu de acordo com a numeração de 1 até no máximo 8 na primeira frase. Só que observe onde tiver letra maiúscula, onde tiver pontuação, onde tiver acento agudo ou circunflexo, e cada palavrinha dessa você vai colocar um espaço. Colocou a palavrinha de número 1, dá um espaço, coloca a palavra de número 2, outro espaço, palavra de número 3 e assim por diante até encerrar. Perceba que a número 8 tem um ponto final depois, coloque o mesmo ponto. Você vai fazer a mesma coisa com a segunda frase. No 10º, responda de acordo com a legenda. Número 1, moradia do campo. Número 2, moradia da cidade. Os prédios, eles ficam no campo ou na cidade? Você vai colocar número 1 se for campo ou número 2 se for cidade. Casa de alvenaria, fazenda, granja, chácara, sítio ou apartamento. Respondam com calma essa prova. Uma boa prova para todos e muito obrigada pela sua participação. Quaisquer dúvidas, entre em contato para esclarecimentos. Muito obrigada, turma do segundo ano, porque você assistiu a nossa aula de História. Um beijo, segundo ano, e até a próxima aula. Tchau, tchau.